Graça e paz, pastor. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Mateus, o Evangelho de Mateus, Rodrigo, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. 13 ao 23. Isso. O que acontece nesse trecho, nesse texto aqui citado? Jesus certa vez faz uma pergunta aos discípulos. Jesus pergunta para eles: o que dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem. Alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, Jeremias, Elias. E Jesus depois muda a pergunta. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? O que vocês dizem ser Jesus? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Que eu sou? Ou seja, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve isso, não que Jesus tinha dúvida da sua identidade, mas quando Jesus ouve isso, desperta em Jesus uma promessa. Jesus olha para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, ou seja, feliz é você, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas unicamente meu Pai. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está falando para Pedro: você é pedrinha, mas sobre esta rocha eu vou edificar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus continua dizendo para Pedro que ele iria entregar na mão de Pedro, sabe o que, Rodrigo? O que, pastor? Uma chave. Uma chave, essa chave, hein? Isso. Ele fala: dar-te-ei as chaves do reino do céu. Mas essa não é a chave do carro novo, não? Não. É as chaves do reino do céu. É aquela que liga, né? É aquela que liga da terra ao céu, do céu à terra. Meu Deus, essa é poderosa, irmãos. Só que interessante que algumas vezes Jesus vai chamar Pedro de Simão Barjonas. Não é sempre que ele chama. Não, né? Mas dessa vez ele chama: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por que ele fala Simão Barjonas? Olha só. A palavra Barjonas, ela tem uma conjunção. Bar, que é filho. Filho. Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Filho de Timeu. Certo? Bar, filho. Bar, filho. Jonas, o significado do nome Jonas é filho da pomba. Filho da pomba. Certo? Nós sabemos que Jesus foi crucificado, Jesus foi entregue na cruz. Nós sabemos que Pedro negou, que após a ressurreição de Jesus tem um encontro com ele. Só que esta promessa, ela vai se cumprir, sabe na onde, Rodrigo? Na onde, pastor? Em Atos 2. Atos 2. Filho da pomba. Cumprindo Joel 2:28. Em Atos 2, quando cumpre o dia de Pentecoste, onde o Espírito ele desce, ele é derramado ali. Sobre todos que estavam no cenáculo. Então se cumpre aí, filho de Barjonas, Simão Barjonas, que é o filho, Bar, que é o filho, e Jonas é filho da filho pomba. da pomba. Por que se cumpre? Meu Deus, isso, eu sabia que tinha um Porque mistério. quando o Espírito desce, ali, Pentecostes, acontece, quem toma a palavra? É Pedro. Pedro. E qual é o maior símbolo do Espírito Santo? A imagem, o maior símbolo? A pomba. A pomba. E na verdade foi desse jeito que a pomba desceu quando Jesus foi batizado, né? Sim. O símbolo do Espírito Santo foi a pomba. Sim. E agora Jesus está remetendo A Pedro. a Pedro. Sim. E aí Pedro, quando ele é batizado com o Espírito Santo, quando ele recebe o Espírito Santo ali, Certo. então ele começa a anunciar. Aí que tá. Entendi. Mas ele tinha o quê? A chave. Ele tinha a chave. Então tem chave que Deus confiou nas tuas mãos que está para você. Mas o que fez Jesus confiar uma chave a Pedro? Foi ele o quê? Revelar. Revelar. Não por ele, através do Espírito. Mas o Espírito que revelou para ele. Sim, quem era Jesus. Então quando você vive uma vida próxima de Jesus, revelando quem ele é, Jesus revela quem é você. Meu Deus, isso é Então, tremendo. tem chaves que só vai funcionar se tiver na sua mão. Então, ou seja, a chave que Deus te deu, pastor, não serve para mim? Não, porque toda chave tem um código. Meu Deus, então, olha que tremendo.
Então Deus deu uma chave Por para exemplo, Pedro. Por exemplo, eu pego a chave do meu carro, Certo. vou lá abrir o seu carro, eu consigo? Não tem jeito. Só que com a minha chave eu consegue abrir. Então tem coisas que não adianta você olhar para o outro e falar, o outro é melhor, o outro é mais capaz. Meu Deus. Tem coisas que está na tua mão, está na minha mão. Então veja bem, pastor. Então você está dizendo que tem chamado específico para cada pessoa. E quando eu quero viver o do meu irmão, eu não consigo acessar porque o chamado é dele. Não, porque a túnica de José era de José, não era dos irmãos. Não servia nos irmãos. Tá entendendo? Olha que maravilha. Eu tô entendendo Aquilo que isso. Deus te entregou é para você. Porque está relacionado ao propósito. Porque antes da fundação do mundo, ele elegeu. Efésios 1:4. Então, Que onde se maravilha. cumpre? Pedro, ele prega uma mensagem simples. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Quantas almas? 3.000, né, pastor? E depois, Mais 2.000, né? Porque vai para 5. 3.000 no primeiro momento, depois 5.000 almas. Ou seja, quando você está com a chave do reino, Jesus se responsabiliza. Olha isso, meus irmãos. O ministério é muito importante isso. Olha isso. Agora, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com nós? Tem coisas que Jesus confiou em nós. Tem coisas que Jesus confiou na nossa mão. Então você precisa acionar, você precisa direcionar essa chave. Tá entendendo? E isso está relacionado ao propósito. Então há um propósito que Deus reservou para você. Você só vai ser realizado quando você entender o propósito que Deus confiou em tuas mãos. Que maravilha, pastor. Eu fiquei maravilhado com essa palavra, porque assim, hoje no mundo que a gente vive, né, você falou da identidade ali no começo, né? Sim. Tem muita crise de identidade e as pessoas não sabem quem são em Deus. Sim. E elas ficam o quê? Olhando na internet, no Instagram, querendo copiar Não. as pessoas. Sim. Ou seja, tá querendo pegar a chave do irmão para acessar o que é dele, mas não tem jeito. Porque a chave tem um código, como você disse, né? Então Deus tem um chamado para minha vida, Deus tem um chamado para a vida do pastor e tem um chamado para você, Com meu irmão. certeza. E o seu chamado é seu. Então viva o seu chamado. Não queira viver o chamado do irmão. Amém? E aí Né? é um detalhe importante, né? Dentro desse chamado é uma chama que foi acesa, que precisa ser preservada. A chama, para ela ser preservada, pastor, ela precisa de alguns elementos, né? Sim, Que é a lenha, né? sim. Sem lenha, o fogo se apaga, Se né? apaga. E é interessante que a Bíblia também diz que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas ela não se apagar não era responsabilidade de Deus, era a responsabilidade de quem? Do sacerdote. Fazendo o quê? Alimentando ela, né? Sim. Então tem que ter manutenção no nosso chamado. Olha um detalhe. Deus se responsabiliza com fogo, mas nós temos que se responsabilizar em levar a lenha. Pegou essa? Então é isso. Maravilha. Então, fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus pela Amém. sua vida, viu, pastor? Amém. Não Que adianta palavra. você procurar em alguém aquilo que Deus confiou em você. É isso aí. Então, que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado, viu, pastor? Obrigado eu fui edificado por essa palavra. Amém. Nós E eu vou também. viver o meu chamado. E eu vou pegar a chave que é minha. E vou acessar o que Deus deu pra mim. Amém. E você acesse o que é seu. Amém? Glória a Deus.